Você era ateu? Eu era muito cristão Conta pra gente um até pouquinho os isso daí. 17 anos. Aí aquela coisa de adolescente besta, né? A sua família toda era Pensa cristã não, ali? acho que o questionamento tem que ter. Eu nasci no lar católico, muito ativo, não era uma coisa Sim. de só ir na missa. Meus pais, eles atuavam na igreja, eles eram Caramba. líderes da igreja ali, eles eram líderes do Encontro de Casais com Cristo. Meu pai era da Associação Antialcoólica do Estado de São Nossa. Paulo, ele chegou a abrir acho que 2 unidades em São Paulo. Então a gente tinha uma vida social e para a sociedade muito forte, principalmente na igreja. Minha mãe era catequista, tanto é que essa unidade existe até hoje, que é do lado ali do centro paroquial lá da igreja, foi meu pai que inaugurou ali na Vila Maria. E minha mãe foi catequista durante muitos anos. Eu estudei em colégio de freira, estudei no Escola São Teodoro de Nossa Senhora de Sion, lá na Vila Maria. E eu sempre tive o convívio, tanto é que padres, cara, não é que o padre só estava lá no altar, o padre convivia com a gente, ele Era em próximo ali da família festa, ali. em viagens, em aniversário, enfim, né? Então não era aquela coisa afastada. Só que daí na adolescência, aquela merda, né? Aí vem sempre um, um progressista aqui, outro ali, um marxista ali, E vai começa só plantando vai aquelas. plantando, achando que você é um coitado, que alguém está tirando alguma coisa de você e que Deus não existe, né? É. Que o homem criou Deus. Então toda a juventude passa por isso aí. Então ficar também tacando pedra nos caras, eu tinha o cabelo moicano, Sei. era meio punk, meio. Mas era aquele moicano que era zerado na Não, lateral? era não, mas era Sei. meio com cabelo assim, as roupas rasgadas, meio punk de boutique ali, assim, sabe? Mas depois foi New Wave, então é aquela alegria, né? De punk foi pra New Wave, Sei. depois gótico, dark, gótico. Ah. E aí que você vê que é uma merda, né? Que você vai pulando de galho em galho ali. E aí no momento, eu falei, cara, Deus não existe, isso é tudo balela, a ciência explica tudo. Imagina, né? E aí eu lembro que até minha mãe me levou pro padre, né? E eu troquei uma ideia com o padre, e aí quando eu saí da sacristia, ele falou, seu filho vai ser ateu, né? E de fato, eu fiquei ateu durante 17 anos, cara. 17 anos. Dos 17 aos 34, eu tinha explicação para tudo. Imagina. Você era o maior ateu que tinha. Pam, E ninguém me achava tudo. convencia. E ridicularizava, e achava falhas na Bíblia, e enfim, toda aquela panaceia que a gente sabe como é e que deve ter vários aí, de repente, nessa mesma situação. Só que, cara, aí com 34 eu tive uma catarse muito grande ali, assim, que eu questionando, e eu, Com 34 anos? com 34 anos, e a pergunta mesmo foi assim, cara, se você existe, por que você não faz um milagre, como no tempo de Moisés, né? E aí eu fui dormir com aquilo, apesar que eu tinha questionado várias vezes, né? Aí eu acordei no meio da noite, assim, tipo, Deus falando comigo, falando assim, você quer um milagre? Eu falei, quero. Meu Deus. Ele falou assim, você é o meu maior milagre. A Nossa. vida é meu maior milagre. E aí, cara, eu comecei a ver que realmente, cara, é impossível. Pode Pirula falar, pode Sacani falar, pode quem quiser falar. Cara, não dá. É 1 sobre bilhão, sobre bilhão, sobre bilhão, para você conseguir Gerar uma vida, né? gerar uma vida complexa do jeito que é, nos mínimos detalhes. Ah, mas são bilhões de estrelas. Mas então, cara, e outra, como é que aí o ser unicelular que vai ter uma mutação para cima e sempre para cima e sempre. Você entendeu? Cara, e aí a célula fala: agora eu sou olho, agora eu sou sangue, agora eu sou osso, agora eu sou. Cara, existe uma engenharia, existe um design na natureza, existe um design no universo, existe um design nas células, nos átomos, que não dá para ser o acaso. Não dá. Não tem como ser, né? Você entendeu? Por mais que você. E outra, tem uma coisa muito engraçada que as pessoas ficam muito na cientificidade, que parece que é um Deus. O que é a ciência? A ciência nada mais é do que uma interface de um ser humano, da capacidade limitada de um ser humano, porque a ciência é observável a partir do ser humano. Mesmo se você analisar com raios ultravioleta, seja lá o que for, você vai ter que ter aquilo Análise humana. para depois o olho do ser humano ver.
e detectar. Não adianta uma máquina detectar se ela não depois não conversar com você. Então, o que é a ciência? A ciência nada mais é do que a tradução das percepções humanas para outro ser humano. Então, eu analiso, seja física, química, biologia, as ciências naturais, e aí eu falo, tá, entendi, através da minha experiência humana, que não é a total, porque a gente é criação do universo, caso você queira achar que é só isso, e eu estou traduzindo isso para você, em matemática, física, química e biologia, ou seja, eu traduzo aquilo que já existe. A ciência é só isso. A ciência não comprova, a ciência traduz aquilo que já existe. Por isso que eles são muito céticos com as ciências humanas, cara. Que nem quando eu faço análise do comportamento, mas é científico? Científico da maneira... empírica, pode falar? Não, da maneira do processo científico de você colocar a previsibilidade do que vai acontecer e dentro de um processo de análise, você não vai conseguir. Por quê? Porque você tem o ser humano, que é a análise subjetiva da comunicação. Um ser humano não é igual ao outro. Então, eu sempre falo, você não pode decorar o livrinho. Não é porque o cara mexeu a sobrancelha porque vai significar alguma coisa. Ou porque ele mexeu 7 vezes em 7 segundos significa outra coisa. Isso não é assim. Você tem uma base. Tanto é que a teologia, ela existe ou não existe? A filosofia, ela existe? A filosofia é ciência? Não, a filosofia não é ciência. Mas é a análise da existência entre o ser humano e ele, entre ele e toda a existência, todo o universo. Como é que você... A psiquiatria, cara. A psiquiatria, se você colocar um processo psiquiátrico de análise de um indivíduo, se você colocar lá 5 psiquiatras, muitas vezes 3 vão falar, essa pessoa é narcisista, outros 2 falam, não é. Então como é que é isso? Então não existe ciência na psiquiatria? Verdade. Depende do que a pessoa tem daquele momento, inclusive. Então, quando você está muito focado nas ciências naturais, você acha que qualquer coisa que não estiver dentro dos protocolos de análise científica não existe. E não é isso, até porque você seria muito arrogante de acreditar que todos os fenômenos naturais, inclusive, até os naturais que existem em todo o universo, você seria capaz de perceber e comprová-los e acreditar que eles existem por conta da sua percepção auditiva, visual e sinestésica? Cara, você não é o todo. Acorda. Você entendeu? Então, só existe aquilo que eu, como ser humano, como essa espécie limitada no CEP da quebrada do universo, consigo perceber. O que eu não consigo perceber das ciências naturais, ela não existe. É tão óbvio isso. Só que eu demorei 17 anos para conseguir, num momento de catarse espiritual, falar: esse é o sentido. E você se sentiu mais leve depois disso? Não, Ricardo? pelo contrário. E aí você começa, e se não é simplesmente carne, qual que é o sentido da vida? É a vida eterna, né? Aí você já tem que começar a ir pro lado da fé, E né? aí? Eu tenho que ser Mas um tudo bom bem, mas é a vida eterna, mas tem esse pedaço. Então, para que esse pedaço? pedaço, é pra você se mostrar fiel a Deus, né? Então, por quê? Seria. Entendeu? É. Qual que é o sentido? É por conta disso mesmo, né? Acho que é a fé, né? A fé, pô. Qual o sentido? Entendeu? Entendi. E aí eu acho E aí que que eu acho que esse é o começou. grande barato, cara, porque se você tivesse a resposta de tudo, ia ser um sacal. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.